Boa tarde a todos, a todas. Vamos iniciar mais um Instituto Conversa com o nosso artista convidado, Gustavo Nazareno. O título dessa conversa ele está entre o ancestral e o contemporâneo, né? A gente vai aproximar essas intenções a partir do trabalho do Gustavo, a partir da fala dele, da pesquisa do trabalho dele. Mas antes da gente apresentar o nosso convidado formalmente, gostaria de falar sobre o nosso programa. O Instituto Conversa é uma ação do Núcleo Educativo do Instituto Colasso Paulo, Centro de Arte e Educação. Nesta edição, vinculada à exposição Etérea, a ação tem como intuito aproximar agentes da arte com os públicos interessados, criando meios de comunicação e interação para um maior envolvimento, né, dos tópicos levantados. Essa ação será transmitida no nosso canal no YouTube, Instituto Colasso Paulo. E vale pontuar também que o Gustavo generosamente, né, aceitou o nosso convite aqui para a nossa conversa, assim como aceitou também o convite para uma entrevista que está no nosso site institutocolosspaulo.com.br, feita pela jornalista e nossa assessora de imprensa, Nery Pedroso. A exposição Etérea, ela tem o apoio e patrocínio, a iniciativa conta com o apoio do Serviço Social da Indústria, o SESI, o apoio cultural do Corporate Park, Ibagi e Paradigmas Cinearte, e o patrocínio da Prefeitura de Florianópolis por meio da Lei de Incentivo à Cultura, modalidade doação da Fundação Cultural de Florianópolis Franklin Cascais. Sobre o artista, apresentando ele de uma maneira um pouco mais formal, Gustavo Nazareno, mineiro, 30 anos, vive e atua em São Paulo, empenhado em uma trajetória que inicialmente chama atenção no circuito internacional, pois a primeira exposição individual ocorre em Londres. Seus trabalhos transitam entre a ancestralidade e a fé. O lápis e o pincel são suas principais ferramentas para construir desenhos e pinturas provocativas em favor de reflexão sobre o racismo, a tolerância religiosa e o Brasil no momento atual. O portfólio do artista aponta um panteão de orixás representados, além de Exu, a nossa obra presente na exposição, temas vinculados a oferendas. Também aparecem, entre outros, Oxóssi, Ogum, Iku, entre esses orixás das passagens da cultura afro-brasileira. Bom, boa tarde, Gustavo, seja bem-vindo ao nosso Instituto Conversa. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todos que estão aqui, que disponibilizaram um tempo para participar também dessa conversa. Muito honrado de estar aqui. Também queria aproveitar esse momento para mandar minha solidariedade e orações para todos que, de certa forma, estão sendo afetados pelas tragédias que estão acontecendo aí no Sul. E muito grato por estar participando dessa conversa. Não, nós que agradecemos e felizmente estamos passando por essa situação tão grave, né? Acho que a gente pode, durante a conversa, ir linkando, né, esses pontos para perceber, né, o que de fato está acontecendo, enfim, nessas percepções entre arte, a religiosidade, né, e as fés. Bom, nossa conversa hoje, né, temos a plateia presente aqui no Instituto, temos o pessoal do YouTube. Iremos conversar, eu e o Gustavo, as pessoas presentes aqui no Instituto poderão fazer suas perguntas. Nossa coordenadora do Núcleo Educativo, a Joana, vai estar recebendo as perguntas e repassando para mim, logo, né, no momento posterior. Igualmente, as pessoas do YouTube poderão fazer suas perguntas no chat, que eu repasso para o Gustavo. Meu nome, né, faltou me apresentar, talvez. Meu nome é Marcelo Carpes, eu sou arte educador aqui do Instituto Conversa e vou fazer essa mediação, né, da nossa conversa. A mediação, ela cai num caráter super potente, né, de envolver os públicos que muitas vezes se afastam da arte por alguma questão. Eu acho que então a mediação ela tem essa potência de aproximar, né, e eu gosto sempre
nas nossas visitas mediadas, né, nas escolas que vêm aqui, nas crianças que vão visitar a exposição, vêm visitar a exposição, eu gosto sempre de chamar a atenção para o nome do Instituto, o Instituto Colasso Paulo, Centro de Arte e Educação. Essa última palavra, educação, acho que ela entra num campo muito positivo, né? O Instituto Colasso Paulo, ele expõe obras de um acervo particular. Eu estava comentando, né, da palavra educação no nome do Instituto, acho que ela agrega um valor muito potente, né? Porque apesar das obras serem de uma coleção particular, essa palavra ela invade, né? Ela dá a possibilidade de agregar e das pessoas de uma forma se apropriarem das obras e refletirem, né? E saírem daqui mais potentes, né? No sentido das reflexões, saírem com perguntas, saindo daqui com mais potência, né? Ligando a arte, a sua vida, enfim. Eu tenho algumas perguntas justamente nesse lugar da própria mediação. Eu gosto sempre de receber as escolas e as turmas, nesse primeiro momento criar esse envolvimento, né? Eu acho que a gente pode buscar aqui também criar esse espaço de reconhecimento, né? Por mais que a gente esteja distante, né? Já falei tanto do seu trabalho que assim me sinto um pouco íntimo. Bacana, bacana. E eu gosto sempre de tratar, né? Estamos num espaço da arte. Aqui a gente não está na exposição, mas está falando da arte, né? Eu sempre gosto de trazer essa questão. O que é arte? Né? Ela tem uma multiplicidade de campos de entendimento, né? Que se torna muito múltipla, né? Nesse campo de interesses também. Né? Então eu sempre jogo para as crianças, né? Pensarem o que é arte, né? O que ela tem de sentido e significado, entendendo também a diferença entre essas duas palavras. Né? E de forma ampla aparecem noções como expressão, o sentimento do artista, criatividade. Mas eu queria, como essa primeira pergunta, né, para a gente criar esse envolvimento, perguntar para o Gustavo, né, qual é esse sentido que você coloca nessa palavra, né? Você como um artista também, né, envolto na arte, trabalhando com a arte, que potência que essa palavra tem na sua vida, no seu cotidiano, no seu trabalho? O que a arte é para você? É interessante porque a arte para mim, ela mesmo porque eu faço, é o que eu acredito, no que me emociona, no que me move. É fé. Eu tenho muita fé. E meu trabalho, minhas primeiras expressões de arte foram através de fé e elas continuam até hoje ainda através disso. Hoje, eu acho que falar do que é arte para mim, no conceito mais amplo, eu não me sinto nem no direito, mas do que é para mim é fé mesmo. Tudo que eu tenho fé é o que eu imprimo nas minhas telas, nos meus desenhos, nos meus estudos e tudo que eu consumo para mim que me emociona e me toca é parte também de fé, num lugar muito religioso, quase. Eu nem falo de religião especificamente alguma, mas eu falo do que a arte me traz mesmo, dessa emoção, dessa vontade de continuar, de certa forma. Então, a natureza disso para mim vem de fé. Então, é isso que me move a fazer arte e consumir arte, né? Fé, né? Tudo, arte é uma religião para mim, então tem tudo a partir de fé. Curioso você pontuar, porque essa exposição ela trata, né, de obras de arte sacra, então ela tem essa religiosidade e uma espiritualidade também bem forte, né? E essa relação entre arte e fé, para além das religiões também, né? A gente pode pensar para algo mais amplo, né? Uma espiritualidade mesmo, né? Cada um vai ter a sua religião, enfim, né? Mas de uma forma espiritual, as visitas fazendo também uma relação entre os templos, né? Onde essa fé é praticada, né? E o ambiente da arte, as galerias, né? Eu sinto muito uma proximidade, assim, você falando me veio isso, né? Porque nas visitas o tempo passa de maneira diferente, né? A gente se envolve de maneira diferente, né? Se entrega aquele espaço, né? Com, não vamos botar em termos religiosos, mas espirituais talvez, que dê uma amplitude maior, né?
Uhum. E eu acho que a gente falando de fé, a gente também trata de uma ancestralidade, né? O Brasil, um país imenso, né? Com diversas culturas religiosas, com diversas matrizes religiosas, né? Nessa ideia de ancestralidade, né? Como você envolve no seu processo o contemporâneo, né? Como você resgata essa ancestralidade a partir de uma religiosidade? O que você entende também por religiosidade, né? Para trazer para o Uhum. contemporâneo, para refletir no seu trabalho que negavelmente traz, né, essa potência da fé. Acho que pela natureza, para que eu tenha essa contemporaneidade que eu consigo trazer para o meu trabalho, ela não aconteceria assim todas as ancestralidades que eu consigo absorver para poder criar tudo que eu crio. Quando eu penso em ancestralidade, que eu penso na natureza do meu trabalho na principal, que é dentro da minha pesquisa, da afro-religiosidade, dos orixás, começa a partir daí de vir da história dos orixás e das fábulas, dos itantos, que são as fábulas, são as histórias, as oralidades ditas e passadas por geração, e disso indo para outras ancestralidades, como cultura queer, né, dos ballrooms, da apresentação das roupas, indo para a alta costura francesa, que tem dos designers que eu admiro tanto, de Cristóbal Balenciaga, Christian Dior, dos pintores, e de tudo que compõe coisas que me emocionaram e de coisas que eu consegui, a partir disso, trazer uma contemporaneidade para mim, que eu consegui criar esse sincretismo para trazer as minhas imagens à vida. Então, o meu trabalho ele nasce de muitas ancestralidades, de muitos aspectos diferentes que eu consigo imaginar e absorver, que eu sou muito grato por eles. Indo à música, por exemplo, eu estava lembrando hoje que meu hábito de criar fábulas para poder pintar, de escrever, veio das músicas dos Chicoãs, por exemplo. Então, tudo isso é ancestral e tudo isso é muito poderoso, porque tudo é recriado de certa forma. Eu me sinto muito grato de poder estar aqui agora fazendo a utilização dessas ancestralidades para poder criar histórias tão contemporâneas e estar presente aqui agora, com 29 anos, para poder criar todo esse universo que é o meu trabalho aqui. Então, apesar de terem histórias contemporâneas, eles são de muita ancestralidade, muito rico de histórias. Então, eu sou muito grato a toda a ancestralidade. Eu conseguiria apontar, mostrar um trabalho e apontar exatamente o que eu queria, puxar de tempos de referências, de coisas que eu me utilizei para fazer aquilo. Então, eu faço grande utilização da minha ancestralidade e de tudo que me compõe aqui. Isso para mim é muito importante, me move muito. Legal. Você comentou das fábulas, né? E elas me chamaram muito a atenção nesse processo criativo, né? Por mais que Uhum, durante as pesquisas eu não tenha encontrado muito elas, né? Eu acho que elas partem de uhum, um processo inicial, né? Mas tem uhum. no seu Instagram uma postagem antiga, até 2022, um breve trechinho. Se você me autorizar a ler aqui, eu Claro, acho que a gente pode. por favor. Você escreve, né? Eram silêncios como esses que puxavam o ar. Os longos tecidos que começavam da garganta se estendiam, virando inspirações para as montanhas que cresciam ali. Oração verde mais baixa que o vento e esculpindo em encontros divinos da terra com seu pai, Ossain. Sim. Lindo demais, né? Essa corrente poética e da palavra. Eu tenho um especial apreço pela palavra, assim, né? A gente, enfim, né, se estabelece, cria esses diálogos, cria esses envolvimentos, né? As palavras, fazemos coisas com elas e elas fazem coisas com nós, né? A partir Uhum. dessa criação da fábula e da escrita também, né? Como que ela nasce nesse processo? Ela sempre teve esse lugar inicial nas suas pinturas? Como que ela surge? Ela veio de uma maneira, ela nasceu de uma maneira muito prática. Eu lembro que a minha primeira exposição, que foi coletiva, assim, ela foi.
em Gana, eu participei de uma residência com um curador de Chicago que descobriu o meu trabalho e ele fez uma exposição coletiva em Gana de artistas diaspóricos e artistas africanos. E eu lembro que logo que eu cheguei em Gana para fazer a exposição, a galeria que me convidou já tinha me pedido uma representação lá mesmo. E eles tinham me comissionado uma exposição que ia ser, eu acho que 5 meses depois, então eu tinha muito pouco tempo, mas já sabia exatamente o que eu queria fazer. Eu lembro que eu estava no avião, voltando para o Brasil, e eu já queria começar, eu não ia poder pintar quando eu chegasse, mas eu, de certa forma, queria começar a esboçar a ideia. Então, eu lembro que eu escrevi uma história sobre um vestido. Era uma coisa muito mais prática. Era sobre a cor do tecido. E eu lembro que era uma vestimenta que eu queria criar. E eu queria especificar muito bem os detalhes de como era aquela vestimenta, de como ela tinha sido construída. E me vinha o que tinha feito aquilo, a história de quem estava naquele cômodo e por que que aquela vestimenta existia. Então, para deixar aquilo, para poder criar a atmosfera da pintura, foi muito importante para mim contextualizar em texto. Então, eu lembro que ela nasce nesse lugar muito prático, que era, eu preciso ter uma história para poder pintar. Então, é disso. Eu achei muito rico, porque eu soube exatamente a imagem que eu queria fazer, não tinha dúvida do que era. Eu acho que muitos artistas, e eu sofro disso às vezes, não saber quando separa uma pintura, mas aquilo, de certa forma, me dava um direcionamento exato do que eu precisava pintar. A história vinha primeiro. Então, a fábula, ela era esse guia para mim. Eu sou uma pessoa que não sou muito boa para lidar com liberdade, eu sou seguidor de regra. Eu preciso de regra, eu preciso de coisas estabelecidas para poder chegar a algum lugar. Isso na vida, de modo geral. E meu trabalho, ele pega esse lado meu 200%. Então, tudo que eu posso ter guia, estudo, coisas, estudo de sombra e luz, a história da hora que aquela pintura acontece, ou aquele desenho, tudo isso ele compõe a obra. Antes, para mim, o porquê que você não achou essa tábua é porque isso para mim antes era irrelevante, de certa forma. Eu achava que isso não acompanhava a obra, não precisava acompanhar ela, porque a obra já era resultado daquilo. Aí eu lembro que em Londres, em 2021, que foi em maio, eu abri uma exposição que chamava Fábulas em Exu, que era fábulas que eu tinha construído nessa viagem para Gana, voltando para o Brasil, era tudo que eu tinha construído nisso. As pinturas eram as personificações daquela fábula e isso acabou virando um processo que perpetuou até recentemente. E daí, muito recentemente, que eu fui perceber a importância que essa fábula tem. Que às vezes, às vezes eu terminava a fábula e eu via que ela não precisava da pintura. A fábula já conseguia se estruturar naquele processo ali, da escrita. Então, ela nasce dessa maneira prática e, de certa forma, é de uma maneira de eu conseguir elaborar minhas ideias, e minha fé também. Até para fé eu preciso de regra, eu preciso de direcionamento para conseguir ter oração. Então, a fábula, para mim, ela consegue me ajudar a elaborar tudo que eu tenho dentro de mim para conseguir externalizar aquilo, seja numa pintura, ou seja, para eu seguir com a minha vida e desabafar alguma coisa. Então, ela tem esse processo organizacional assim dentro de mim, assim, que é muito importante para me guiar em tudo que eu vou fazer. Seja para criar uma vestimenta ou seja para um simples retrato, eu preciso ter uma história do porquê que aquilo existe, assim. E eu acho que isso vem da infância, de certa forma. Eu era muito apaixonado por contos de fada, histórias da Disney. Eu era louco por conta de qualquer coisa que envolvia, sei lá, Bela Adormecida. Bela Adormecida, o cenário de Bela Adormecida, a história, a composição, aquele romance que tinha aquelas fábulas e como que a construção daquilo. Eu sempre achei que eu ia virar um contador de história ou trabalhar com animação para poder me satisfazer artisticamente. De certa forma, eu encontrei essa mídia de pintura e desenho que me satisfaz muito bem nisso, mas eu acho que tudo isso vem desencadeado de novo, de ancestralidades aí, de coisas que eu puxo desde quando eu era criança para cá. Sim. E
elas tomam esse lugar inicial e, de certa forma, estão presentes também nas pinturas, né? Mas você pensa Sim, em tomar sim, um corpo somente as escrituras, sabe? Pensar uma materialidade para essa sei. palavra. Você, às vezes, o percurso artístico, né? Ele vai se desdobrando e a Uhum. gente não tem a dimensão do que ele pode vir a ser, né? Mas Sim, quando eu me deparei com esse sim. trecho aqui, eu fiquei assim impressionado, né? Porque ele dialoga diretamente com as produções, né? Para além de uma representação, né? Ele tem uma potência próxima, própria, né? De Uhum. envolvimento e de sentidos, né? Que ele vai disparando. Uhum. Para além da pintura, que estava acompanhando também o post, né? É. Do Instagram. Essa pintura, eu lembro, eu acho que é um exemplo muito claro disso, porque a ideia que eu queria era que eu pensava o sangue é o orixá das ervas. O sangue é o orixá da cura por ervas, ele tem essa qualidade com ele. De certa forma, eu tenho uma visão, eu tinha uma visão de Ossan na minha cabeça, de como eu queria personificar ele, porque essa personificação de orixás, construir ele em uma forma humana, que para mim é uma coisa muito delicada, entregar um rosto para uma coisa tão imaterial, assim, mas de certa forma, dentro das minhas histórias, elas cabem esse tipo de imaginário. E eu lembro que eu queria criar uma história que era ele desaparecendo na meditação dele, ele se tornando um só com a natureza. Então a vestimenta dele imitava, as montanhas tinham se inspirado na vestimenta dele para elas se estenderem, como se o pulmão dele virasse a terra, assim. Então, daí eu lembro que eu escrevi esse trecho e a pintura me veio na cabeça, que era uma pintura é uma pintura que o sangue tem as montanhas verdes no fundo e o vestimento dele. Só que nesse caso, é um caso raro, que a pintura é uma coisa e a fábula é outra, porque eu selecionei esse trecho, que eu acho que de uma página que eu escrevi inteira, esse trecho ele resumia exatamente a ideia que eu tinha para conseguir contextualizar a pintura. Então, esse é um exemplo muito caro. Mas agora, eu abri uma exposição na Recife recentemente, que foi a primeira, na verdade, no Museu Afro no ano passado, eu já coloquei uma fábula na parede, mas eu quebrei bastante ela para poder espalhar ela por toda a exposição, porque a exposição inteira era uma fábula, mas em Recife agora eu resolvi colocar uma pintura e uma fábula do lado para contextualizar ela e fiquei muito mexido em como mexeu com as pessoas, a reação das pessoas vendo ela foi muito importante para mim, que de certa forma eu acho que eu me subestimo muito como escritor, porque eu não venho da academia, não fui grande leitor na minha vida e eu me subestimei muito, eu me coloquei muito para baixo nesse lugar com muita humildade, de que eu não sei se eu era merecedor desse lugar de escritor. Pintor, eu acho que era uma vocação muito natural minha, né? Mas da escrita, eu achava que de certa forma não era o meu lugar, mas eu me encontro muito ali também. Tanto quanto na pintura, eu me encontro muito na escrita. Escrever é um processo muito importante para mim, tanto quanto estudar para desenhar. É essencial para que minha pintura exista. Então, eu acho que naturalmente isso vai tomando um protagonismo em como eu monto as minhas exposições, em como eu construo as minhas narrativas, as minhas histórias, porque se eu vou fazer uma exposição, eu crio um conto de fada na exposição. Essa teatralidade de chegar da primeira pintura até a última, tem escrita aqui que já pessoa naquilo. Então, esse papel de escritor, assim, dessa coisa é uma coisa que naturalmente tem pego um protagonismo dentro do meu trabalho. Cria todo esse contexto a partir de uma narrativa, né, escrita. Eu vi em Uhum, outras passagens também você comentando sobre o seu processo e pensando também as uhum, exposições como esse todo, né? Você poderia uhum. comentar desses projetos novos que você tá desenvolvendo e como que está sendo projetado, né, a partir dessa elaboração que você pontuou, da escrita e da imagem? Por exemplo, eu acho que, de certa forma, como eu tinha comentado, até você trouxe esses pontos desse protagonismo que a escrita vai tomando. Recentemente, eu estou desenvolvendo uma exposição agora que vai abrir em junho, na Itália, e é uma exposição de pintura. E quando eu falo pintura, eu acho que foi a primeira vez que eu pensei na pintura como pintura.
em não necessariamente desenvolver essa narrativa de escrita para ela, mas que a escrita, se precisar dentro da exposição, ela vai ser escrita. Ela não vai ser necessariamente uma pintura representando uma escrita. Eu decidi que quando couber que só a escrita exista, ela vai existir sozinha. Ela não, se precisar da pintura junto, eu acho que ela vai me falar que eu preciso de uma imagem acompanhando aquilo. Mas no caso do que eu tenho desenvolvido agora, tudo que eu vou desenvolvendo, eu tenho uma cabeça que, modéstia à parte, ela trabalha muito bem em estar constantemente fervendo de ideias, fervendo de coisas que eu quero fazer. Eu acho que eu consegui absorver, mais uma vez, falando sobre ancestralidade, tanta coisa durante a minha infância, durante a minha adolescência. Passei uma adolescência, uma infância muito introvertidas, o que me deu espaço para absorver muitos mundos e hoje em dia é onde eu tenho essa plataforma para poder colocar tudo isso em prática. Então, sempre que eu vou desenvolver um projeto novo como este de agora é um projeto muito particular que eu estou deixando a pintura mesmo me guiar. Estou pintando, pintando. Eu não estou necessariamente desenvolvendo mil histórias para aquilo, mas de certa forma eu estou tentando colocar na minha cabeça que eu quero pintar o que eu quero ver, o que eu acho bonito e o que vier de escrita, o que vem de escrita é totalmente separado disso. Então, ainda está um processo embrionário de redescobrir uma maneira nova de conseguir colocar arte no mundo. O que, obviamente, é muito. Gostaria que o meu tempo físico acompanhasse essa necessidade, mas que, de certa forma, organicamente vai desenvolvendo isso. Então, eu não sei se eu respondi muito bem a tua pergunta, que eu divaguei aqui para minha infância já, mas é nesse processo mesmo. Eu estou numa liberdade muito bonita com pintura. Eu estou muito satisfeito em como pintura está chegando até mim, assim, porque estou partindo de muitos anseios antigos e de muita liberdade, finalmente. Esse desprendimento, de certa forma, das regras que eu estava falando. Eu sou um grande seguidor de regra e agora estou tentando me livrar um pouco delas para conseguir desenvolver um corpo de trabalho que não necessariamente precisa de se prender em nada mais além do que ele é. Então, nesse processo aí. Essa, né, da conversa também, ir para rumos que a gente não está programando, né, ou não tenha programado, né, eu acho que a gente ganha, né, com isso. Exatamente. Acho que eu tenho uma pergunta aqui que dialoga com isso que você está pontuando, né, Ah, da Nery Pedroso. Ela gostaria de saber como é o seu ato de pintar, né? É extremamente concentrado, você pinta por horas a fio, uma tela de cada vez, ou você tem aquela multiplicidade de telas, né? E vai pintando, pinta todos os dias. Como é que é esse processo da pintura, né? Enquanto prática pictórica? olha, eu tenho uma rotina bem comercial aqui no meu ateliê, assim, de certa forma. Eu chego aqui 9 da manhã e eu saio daqui 7 da noite. Então, durante o meu dia, é meu dia dedicado à pintura, assim, com muita felicidade, às vezes, nem sempre eu estou querendo pintar, mas é dessa maneira. Às vezes eu estou estudando, às vezes eu estou fazendo coisas, mas o meu processo de pintura, ele é muito concentrado. Tem uma equipe que trabalha aqui comigo no meu ateliê, com a minha studio manager, que fica aqui na sala dela trabalhando nas coisas. Eu tenho o Heitor, que faz limpeza de pincel para mim, organiza minhas telas, faz coisas assim. Eu não posso que nenhum deles estejam perto da onde eu estou pintando. Eu sinto a energia deles, se eles estão no mesmo andar que eu, de certa forma, ou atravessam a porta. Então, é de muita concentração. Eu preciso de estar realmente eu e a pintura ali. Todo mundo precisa ter saído. Precisa estar eu e a pintura, que às vezes até eu mesmo vou embora. Eu fico ali sem ver a hora passar. Mas para engatar um processo de pintura, assim, eu preciso. Geralmente tem. Eu estou mais produtivo depois do almoço. Cedo eu tenho mais uma cabeça para estudar o que eu quero pintar e etc. Tem essas coisas mais orgânicas, assim, mas ainda assim, eu tenho um processo, uma rotina muito rígida aqui no ateliê. Eu chego aqui às 9, saio aqui no máximo umas
9 da noite também. Então, eu passo umas 12 horas aqui focado em pintura, em desenho, escrita e tudo, assim. Preciso disso. Para mim, é muito importante, porque, enfim, como eu falei, eu tenho uma cabeça bem cheia, é onde eu coloco tudo para fora. Obrigado pela resposta. Ainda sobre a pintura, e agora especificamente sobre a sua pintura aqui na nossa exposição, ao Exu, a Francine Uhum, Goldel pergunta: a construção pictórica da obra de Exu é muito interessante do ponto de vista da composição técnica narrativa. Queria saber sobre o planejamento feito para o orixá. Ele tem volume, luz, como se fosse um outro ser, né? Como é para você essa construção e intenção com a imagem que envolve essa entidade, né? Acho que você estava pontuando um pouco de dar um rosto, né, para esses uhum, orixás. Como é uhum. que foi esse processo dessa obra que está aqui presente do Exu? Uhum. Ela foi. Eu lembro que quando eu compus a obra, isso foi 2022, foi no ano passado, no começo do ano. 2023, desculpa. Eu lembro que eu tive mais uma vez, eu tinha escrito uma história da fábula, essa foi a única imagem, é engraçado que era uma exposição sobre Exu, e essa era a única pintura de Exu que tinha na exposição. A única pintura que era dedicada à figura dele, e precisava ser uma figura que direcionava ele pelo que ele é. Eu resolvi que na exposição eu ia representar os outros orixás por elementos. Então, eu resolvi representar Ogum por um cavalo. Eu fui falar sobre as mudanças do dia, e eu trouxe Euá. E eu fui falar sobre pedras, então eu trago Xangô. Fui falar sobre fé. E, enfim, eu trouxe Oxóssi também, que era uma pintura figurativa. Mas para Exu, eu precisava que a primeira, na arquitetura do Museu Afro, que foi para onde eu desenvolvi essa pintura inicialmente, e tem uma parede e a pessoa chegaria de cara para essa pintura. Eu precisava ser uma pintura que olhasse a pessoa nos olhos. Era a primeira pintura que ia abrir a exposição. Ela precisava olhar nos olhos. E aquele olhar precisava ter uma coisa simbólica para mim. Então, eu peguei um retrato do meu avô, e meu avô ele tem um olhar muito sério, ele tem um olhar muito firme. E meu avô, para mim, é uma pessoa muito dual. Exu trabalha nessa dualidade, de certa forma, de bem e mal, de, de caos e ordem. E eu acho que essa maneira professoril que Exu tem de te ensinar que você é humano, de que você é parte do mundo, e essa maneira terrena que ele tinha me lembra muito meu avô, da ternura do meu avô de ensinar. Que era através dessa humanidade que eu encontro na maneira que ele tem de me posicionar no mundo. Então eu utilizo do olhar do meu avô para começar aquela pintura. Ela é uma pintura que ela é construída com poucos detalhes físicos, então tudo é construído a partir de sombras. E depois daquilo, eu queria estender aquela pintura para mim, porque a vestimenta é uma ferramenta que eu utilizo muito para poder contextualizar minhas pinturas. Parte do meu processo criativo, ele é de conceber a roupa que o orixá tá. Então eu tenho um manequim aqui, eu pego os tecidos e vou desenvolvendo de certa forma tipo uma mulagem, que é essa construção de vestimentas através dos tecidos e amarrações. E através disso eu desenvolvi os volumes daquela roupa. E daí eu me utilizo daquilo também para poder usar as cores de Exu, que é o vermelho no fundo e o preto na vestimenta. Então eu achei que aquela foto, que aquela pintura, ela é sincrética com várias coisas que compõem minha vida. Ela fala com meu avô, ela fala de mim, mas ao mesmo tempo ela é Exu. Então ela é terrena por isso, ela é uma figura humana, ela é uma figura que, na minha intenção, para ser humana, precisava ser humana, porque Exu é humano. Então, no desenvolvimento das outras pinturas, eu pensei em utilizar o máximo do mundo possível, dos elementos do mundo possível, mas Exu é eu. E nada vai me dar o impacto de um olhar no olho como um humano me olhando nos olhos. Então eu precisei criar aquele totem quase, aquela pintura de 2 metros que te recebesse numa exposição, que já criasse aquele impacto. E era muito interessante porque
como a pintura tinha sido instalada, e o impacto das pessoas ao descer a escada, porque você descia de uma passarela no museu e você virava e já dava de cara com a pintura. Então, para mim era muito emocionante quando eu mesmo ia olhar aquilo, quando eu ia ver o espanto das pessoas ao olharem o como aquela imagem ela é imponente, porque ela era pendurada do alto, então a figura ficava tipo a 2,20 m da pessoa olhando para baixo, que é como você mesmo estava falando antes para mim, de quando você senta perto da pintura e a pintura ela te olha de cima e tem aquele olhar também que te acompanha, que de certa forma era importante para mim, que ela te encara e ela continua te acompanhando. Então, assim, explicando de maneira geral, a composição da imagem foi essa. Eu queria que fosse uma imagem que ela personificasse tudo que era importante para mim, eu sendo cabeça de Exu. Então, para mim, era muito importante que aquela pintura fosse receptiva e tivesse, de certa forma, assim, fosse potente, tivesse essas cores bem fortes, esse vermelho que ele é um vermelho muito forte, ele é um vermelho que não tem como passar batido, assim, ele não é um vermelho mesmo, e um preto que é um preto mesmo, e um olhar que é um olhar mesmo. Então, é uma pintura cheia de força para mim, assim, eu fico muito feliz que ela está instalada com tanta honra dentro da instituição. Ela está num lugar estratégico aqui, né? Onde ela acessa todas as salas, está ali no centro, né? Como a gente estava comentando, né? Nessa encruzilhada. E Uhum, como interessante você falar, eu vi a imagem dessa exposição que você está comentando e realmente ela dava, só uhum, pela imagem, já essa dimensão, né? E aqui também, como eu te pontuei, nas mediações, né, a gente recebendo os públicos, eu faço questão da gente é, passar por aquela obra, né, e conversar sobre. Enfim, tem muitas uhum, obras na mediação, às vezes a gente não consegue ter tempo para todas, né? Mas em geral a gente senta no chão e ele tem essa dimensão, né? Quando tu está numa perspectiva uhum, mais baixa e tu olha para ele, tu vê essa monumentalidade, né? Até que você comenta. uhum, E, enfim, há, como eu te pontuei, né, dois tipos também de reações muito comuns à tua obra, né? Não só nas uhum, mediações, mas com o público espontâneo que a gente também recebe diariamente, né, e atende diariamente. Em geral, as pessoas se apaixonam por a obra, se encantam assim, né, por aquele olhar, por toda a construção, né, pela grandiosidade. Ou então elas têm um certo temor, né, que uhum, aparentemente me remete a esse desconhecimento, né, e também de uhum, toda a uhum, construção preconceituosa que foi feita, né, a partir desse orixá. uhum, Deixa eu buscar aqui. É interessante da gente pensar essas desconstruções, né, quando aparecem essas uhum, intenções, já que a nosso referencial também ele é muito permeado, né, pelo cristianismo, né, que enfim coloca esse antagonismo entre o bem e o mal, né, nas religiões aqui de matriz uhum, afro. A gente não tem essa separação, né, essa dualidade tão definida, né, então essa representação uhum, satânica, demoníaca, né, ela é colocada por outro, né, uhum, nessa visão do Exu. Então é interessante de, enfim, conversar, né, já que ele é esse orixá da comunicação, eu acho que ele chama para essa conversa assim e tem sido muito prazeroso, né, esse lugar. uhum, Perguntando para você, né, jogando essa questão. uhum. O que você acha que contribui para esse distanciamento, daí não só do Exu, né, e de todos esses aspectos que eu pontuei aqui, mas de uma forma geral para a origem das nossas culturas, né, entendendo também que as Uhum, religiões de matriz afro são descendentes, né, e reverberam de uma maneira muito própria no Brasil, né, por mais que a origem tenha vindo da África, né. Há até um uhum, pesquisador, enfim, nas pesquisas levantei ele pontua que para o entendimento é melhor tu conhecer as brasilidades das religiões afro para depois chegar nas suas origens África, né?
Isso me fez Uhum, pensar um pouco que às vezes a gente quer, né, antecipar as coisas, né, e não entender o que uhum, que há de brasilidade, né, de construções a partir do nosso próprio contexto, né, que enfim foi um uhum. contexto colonial, escravagista. Mas no seu olhar, né, o que contribui para esse distanciamento de nossas origens culturais e de que forma o teu trabalho resgata e apresenta no contemporâneo, né, essas mesmas raízes? Uhum. Eu acho que, assim, eu me recuso a pensar que tem teoria atrás da demonização de Exu. Eu acho que é um resultado muito claro do racismo, do que é racismo no Brasil, a construção do racismo no Brasil, esse afastamento das pessoas e esse medo das pessoas, isso para mim é resultado de intolerância religiosa e racismo. Se você vê a história que os terreiros do Brasil ainda enfrentam em resistir, já é a resposta disso, é racismo. E isso distancia as pessoas, de certa forma. Eu acho muito interessante quando me perguntam isso, porque eu acho que é muito natural para mim. É como me espanta o espanto, de certa forma. E às vezes eu me pergunto se eu estou vivendo numa bolha, como que é, mas esse é o Brasil. Porque eu acho que eu cresci com isso muito normalizado na minha vida. Apesar de ter vindo de uma família católica, eu tive a minha introdução ao candomblé, ela se dá por muita beleza, muita referência, muito conhecimento. E através do que dá razão muita coisa da minha vida, me vem meu trabalho, me vem minha arte, e essa oportunidade de conseguir contextualizar minha fé, de certa forma, ter esse entendimento da minha fé através de cultura. Então, falando sobre esse resgate, de certa forma, dessa reconstrução dessa imagem, é uma coisa que eu não penso nisso necessariamente para criar. Ela parte de uma beleza que eu encontro ao falar deles. Exu, para mim, é um orixá muito poético. Ele é um orixá que me aproxima de mim, ele me aproxima dos meus defeitos, ele me aproxima das minhas qualidades, ele me aproxima de tudo que me faz humano e que me faz querer continuar a ser humano. Então, é, é isso, tudo que é criado dentro do meu ateliê, para mim, de mim para fora, tem parte dessa reverência, dessa beleza e do que eu encontro, da minha visão sobre eles, dessa admiração que eu tenho, de como eles me encantam, de como eles me comovem. Eu não consigo mesmo, assim, eu lembro que eu li um livro que ele contextualizava Exu em diferentes lugares do mundo para tentar contextualizar muita coisa, como, por exemplo, falando de culturas pagãs, de bruxas, e etc., ou do instrumento fálico de Exu e coisas assim, mas eu acredito que a construção da imagem dele aqui no Brasil, ela é extremamente, ela escancara muito racismo que a gente tem, que a gente vem sofrendo ainda para poder falar disso e para poder tratar desses assuntos. Obviamente que hoje eu fico muito feliz de estar, grande parte do que eu me encontrei muito feliz nessa exposição, na curadoria dessa exposição, é que Exu é uma imagem sacra. Exu é uma imagem sacra, ele precisa desse lugar. Ele precisa desse lugar não só para combater a ignorância, etc., mas porque ele pertence nesse lugar. Ele está nesse patamar. Então, isso me deixa muito satisfeito, saber que tem esse pequeno passo, assim, principalmente falando de religiosidade, de como religiosidade, de modo geral, é uma coisa que aproxima e afasta pessoas, de certa forma. Então, eu espero ter respondido a sua pergunta. Eu te larguei muito aqui, você espera que, de certa forma, essa elaboração de ideias aqui ela seja esclarecedora, tenha sido esclarecedora. Sim. E é super interessante você pontuar porque é bem gratificante, né? E tem observar esse reconhecimento, né, das pessoas que vêm aqui, enfim, né, praticam principalmente Umbanda e Candomblé, que são as mais fortes no Brasil, né, das Uhum, religiões afro, uhum, e reconhecerem essa imagem junto das outras imagens que, enfim, todo uhum, mundo, de forma geral, reconhece, né?
Então é bem interessante ver esse lugar sendo posto, né, aqui na exposição, enfim, e ter essa reverberação nas pessoas, né. Uhum. O Dr. Marcelo Colasso quer falar, quer perguntar? Eu acho que a gente vai precisar de chegar mais pertinho do microfone. Só apontar. Primeiro, Gustavo, você está me escutando? Estou escutando, prazer. Muito prazer. Eu queria agradecer, né, muito a sua a possibilidade de você poder estar conversando conosco hoje e dizer que eu queria fazer uma pergunta, um comentário olhando de uma outra forma, por exemplo, da forma como eu reconheci a sua pintura quando eu vi pela primeira vez. Eu estava no avião, abri uma revista e vi a foto do seu quadro de página inteira, na revista Vogue, né, que estava uma matéria. Então, quando aquela foto daquela pintura, ela me impactou como pintura, como qualidade pictórica, sem eu saber o que ela representava. E hoje, aqui no Instituto, eu tive a visita de 3 colegas meus argentinos que não, assim, estão acostumados com a linguagem, né, da pintura relacionada ao candomblé e o Exu e tal, mas quando eles entraram e viram aquela pintura, aquela qualidade pictórica, eles se sentiram impactados pela qualidade, né? Então, a pergunta que eu faço para você é assim, como que é a reação das pessoas? Você fez a exposição em Londres, eu tive a oportunidade de ver o catálogo, maravilhosa exposição, né? Sempre assim, você aqui já tem fãs incondicionais da sua pintura. Então a pergunta é como que reagem as pessoas a partir da qualidade da tua pintura, que é excepcional, né? Para chegar na referência que ela representa. Porque, por exemplo, para os argentinos, eles não sabiam quem era o Exu, eles não estavam habituados com a religião afro como conhecimento, mas são extremamente sensíveis à pintura e à qualidade pictórica. Então, você diz que agora está produzindo a pintura por pintura, né? Você está com projeções, né? Digamos, como o Marcelo pontuou, de ter algum relato prévio, alguma coisa. Então, eu queria que você me falasse sobre o impacto da qualidade da sua pintura, né? Que eu acho que isso é um reconhecimento universal, né? Eu acho que a tua pintura, onde vai, ela vai agradar, independente da representatividade. Claro, quando apresenta a representatividade, ela tem uma força, ela ganha uma força adicional. Mas eu quero dizer que os argentinos ficaram apaixonados no primeiro momento, né? Já pela visibilidade, pela qualidade da tua pintura. Então isso é que eu gostaria, porque você é tão jovem, né? E apresenta já uma pintura com tanta força, tanta energia e tanta qualidade, né? Foi o que nos impactou e é o que impacta a maioria das pessoas pela primeira vez. Depois eles vão lá onde tem, digamos, o que está escrito sobre a pintura, o que está escrito sobre você, né? Para poder então entender o processo. Poxa, primeiro de tudo, muito obrigado pelas palavras. Eu fico muito feliz, fico sem palavras aqui de ouvir isso. É muito importante para mim, porque pintura é muito importante para mim. Eu acho que o começo de tudo é que a expressão da minha pintura, ela, mais uma vez, eu acho que entra naquele lugar dessa ordem que eu preciso ter para poder pintar tudo. Então, eu preciso ver exatamente como se fosse um meu mundo, como se eu tirasse uma foto de um sonho e eu conseguisse passar para uma tela o mais realista possível que eu posso chegar disso, é o que me agrada mais. E o processo de chegar até essa pintura, ele de certa forma é muito clássico. Eu passo pelos estudos, primeiro fazer os esboços, depois decidir sombra e luz, e estudar em preto e branco como aquilo vai ser, depois chegar nas montanhas e como eu quero e tudo mais. Então o processo disso, ele é muito metódico. Eu acho que ele cria esse resultado dessa pintura que ela de certa forma tem esse acabamento. E é interessante, me lembrou uma história que aconteceu ano passado, e minha galeria da Itália, eles estavam querendo me levar para a Ásia, e estava todo mundo com muito medo, porque eu tenho essa pintura, não com medo da minha narrativa, mas em como eles explicariam a pintura em outra língua, porque nem eles não falam. Eu lembro que foi na China e na Coreia. Era uma feira na China e outra na Coreia. Então, nem eles sabiam explicar a pintura em italiano, vai dizer explicar ela numa língua em inglês ou alguma coisa assim.
E eu lembro que eles levaram as pinturas e eu, com muita, talvez, segurança, eu falei para eles, eu acho que eu vou fazer uma pintura que seja muito autoexplicativa, que ela fale muito bem de espiritualidade, que ela tenha essa universalidade nela para conseguir comunicar. Eu lembro que eles levaram e eles me falaram no outro dia do caso de duas pessoas que choraram na frente de uma pintura que eu levei. Isso para mim me emocionou muito, me tocou muito, de saber que o meu trabalho tinha essa origem, essa potência universal, que era de comunicar com os mundos, porque para mim é muito importante criar tipo povo e eu acho que é, é dessa natureza que me faz querer criar uma coisa que comunique fácil de certa forma, que tem essa comunicação que ela é prática, ela é mais direta. Eu acho que a consequência disso é que vem do acabamento técnico da pintura, assim, porque para mim é muito importante esse acabamento dentro da narrativa das minhas pinturas. Esse corpo de trabalho que eu estou fazendo agora, por exemplo, da pintura pela pintura, dessas pequenas histórias, de querer fazer a pintura do que sai de mim, desse imaginário, é um resultado completo disso. E quando eu olho para elas, elas são tão diferentes uma da outra, mas de certa forma o que une elas é essa vontade minha de pintar e de querer falar sobre pintura, e de querer pintar esse mundo que eu tenho na minha cabeça. E eu quero pintar o mais próximo de um mundo real possível. Então acaba tendo essa qualidade, eu acho que para mim é muito natural eu ver e ser a maneira que eu me expresso naquilo. Eu sou muito crítico comigo mesmo, mas eu fico muito feliz com o impacto das pessoas, com o resultado das pessoas, do que as pessoas trazem para mim, do que essa pintura representa para elas. E isso me emociona muito, me deixa muito feliz. Eu fico feliz porque eu bebo da água de muitos pintores, assim. Então, eu bebo da fonte deles, assim, eu tenho muita inspiração em pintura, obviamente, história da arte, de modo geral, é o que me move, o que me traz até aqui. Então, eu fico muito feliz pelas suas palavras. Obrigado, Gustavo. Temos algumas participações aqui do público online. Por favor. O João Antônio Amarante, ele não tem uma pergunta, mas gostaria de parabenizar pela sua obra maravilhosa. E de fato a obra Exu é muito impressionante, muito legal saber sua motivação por trás da obra. Realmente ela faz um sucesso danado aqui. Todo mundo ama. Que bom, gente. Marcelo, posso perguntar? Claro. Temos uma outra pergunta, por favor. Olá, Gustavo. Boa tarde Olá. para você. Quero dizer que eu admiro muito essa tua pintura. Ela me causou um grande impacto do qual eu não me recuperei ainda desde o dia que eu a vi. Infelizmente, eu não vi nenhuma outra exposição sua, conheço apenas presencialmente esse trabalho. Mas eu queria fazer uma reflexão e vou dividi-la em duas partes. A primeira o olho do Exu é muito impactante porque ele acompanha, a gente vai se movimentando e o olho vai junto. Foi intencional? Você premeditou muito isso? Foi bem intencional. Eu queria que ele seguisse, eu queria que fosse uma imagem, eu queria que a consequência da pessoa olhando para a imagem fosse a principal narrativa dela, que fosse esse olhar te seguindo para esse totem que te olha e te acompanha em qualquer movimento que você faz ao redor dela, assim. Então, para mim foi o que Exu faz. Exu precisa te olhar nos olhos, assim. Você tem que estar acompanhado por ele enquanto ele estiver perto. Então, esse resultado da pintura ele foi bem feito. Parece que eu até me imagino acertando o olhar e testando em volta, assim, para ver se é isso mesmo que estava rolando, mas foi bem intencional. E muito obrigado, eu fico muito feliz que teve esse impacto em você, é muito importante para mim. Eu sou professora de História da Arte, eu conheço muito História da Pintura, especialmente as pinturas do sagrado, que sempre me comovem muito, talvez por essa formação de infância dentro da religião católica e tal. Mas eu concordo com o doutor Marcelo num ponto em que precede qualquer compreensão de racismo o medo que essa pintura causa, porque é um olho que me acompanha no momento em que eu estou na frente dele. Isso é espantoso e é assustador
Uhum. volumétricas, elas são robustas, elas têm, sobretudo no Giotto, um volume. E você faz essa história Uhum. da arte se revirar quando pensa, e você falou aí do teu ateliê, que você faz a vestimenta e fica pensando, imaginando como é que ela fica no manequim, né? E essa robustez, essa solidez, ela é em si uma imagem do sagrado, né? Ela Uhum. traz esse mistério. Não é à toa que você também fala do conto de fada, porque o que fascina o conto de fada, independente da infância, para além da infância, é o mistério. O fato de que no Silvio e Bruno, o Lewis Carroll fala do instante em que a fada morre, que é quando as cigarras param de cantar. É aquele mistério daquele instante, né? E é uma coisa Uhum. muito forte. E diante do Exu, a gente está nesse mistério do volume, da robustez, do tamanho, daquele impacto do negro e do vermelho e do negro. Então, eu queria dizer que eu concordo com essa compreensão de que antecede qualquer ideia e ultrapassa qualquer ideia da religião. É a imagem do sagrado que está diante dos nossos olhos quando a gente passa pela tua tela. Muito obrigada pelo privilégio de poder assisti-lo agora e contemplar a sua tela aqui. Muito obrigada. Muito obrigado, eu que agradeço. Que maravilha ouvir isso. Fico muito feliz, muito, muito obrigado de coração. Obrigada também. Felicidade ouvir isso. Obrigado, fico feliz pela tua experiência. Obrigado, Xerém, professora. Gustavo, tenho mais uma outra pergunta, agora escrita por aqui, Vamos da lá. Patrícia. Uhum. Ela tem 2 perguntas e um depoimento sobre a sua obra aqui. Uhum. Primeiro, ela gostaria de saber se há alguma conexão com os sentidos corporais. Eu vou complementar aqui também, puxando uma questão que eu enfim, trouxe aqui, né? Se Uhum. sentidos corporais, se a gente pensar também as religiosidades de matriz africana, né, elas são muito reconhecidas pela oralidade. Eu acho que o Uhum. lugar mais fácil da gente acessar é pensar a fala, né? Mas elas Uhum. são mais dinâmicas do que só a fala, né? Partir e falar da oralidade, elas envolvem os gestos, a dança, o canto, os atabaques, né? O ritmo, a emoção que o som, né, exprime, né? Desse lugar. Uhum. Então, Uhum. partindo desse lugar e puxando aqui a pergunta da Patrícia também, né, que ela gostaria de saber se há uma conexão com os sentidos corporais, como por exemplo, ela coloca uma expansão da consciência no ato de pintar e produzir arte, Uhum. né, se você tem, né, traz essa conexão a partir do seu próprio gesto corporal para a obra, né? Uma outra pergunta, e ela começa com uma provocação: ao trazer a ancestralidade para o contemporâneo, não corremos o risco de idealizá-la? Eu acho interessante, respondendo a primeira pergunta, que aconteceu tudo esses pontos que ela pontuou no meu primeiro corpo de trabalho, que é uma série que chama Bará, que é feita em carvão, que também é uma oferenda para Exu. Uma obra muito pessoal e, de certa forma, é uma obra que me colocou no mundo, assim, como artista plástico. Foi meu primeiro corpo de trabalho. E grande parte dessa obra, ela nasce em expansão de consciência mesmo, através do chá da ayahuasca. Então, eu lembro que foi numa sessão de ayahuasca e candomblé que eu concebi essa obra na minha mente, de como ela seria. É uma obra que eu utilizo do corpo para falar de Exu, principalmente Pará, que é a qualidade dele, que é o sangue, que é o corpo. Então, isso para mim foi muito importante. Você pode me lembrar da segunda pergunta novamente? Ela coloca outra pergunta começando com uma provocação. Ao trazer Uhum. ancestralidade para o contemporâneo, não corremos o risco de idealizá-la? Eu sempre me pego nesses questionamentos e me provocar dessa maneira mesmo. E sempre obviamente, eu acho que o campo que eu posso falar é de mim, a maneira que eu lido com isso, a maneira que eu trago isso para o meu trabalho.
porque eu sempre tenho muitas questões que eu trago quando eu volto no meu trabalho e eu começo a ver. E uma delas, eu acho que de todos os pontos que eu posso falar é de quando eu entrego um corpo para falar de um orixá, ou quando eu tento entregar vestimentas para falar disso. Mas o que eu me apego em ancestralidade é que, principalmente, sendo um homem negro e vindo de uma família negra que mal tem história para contar de nosso sobrenome, vem de uma família quilombola. Então, para poder, o resgate que eu tenho dessa ancestralidade, ela é idealizada pelo que eu tenho, que eu consigo viabilizar aqui para deixar o mais próximo de mim que eu consigo encontrar e tudo, mais uma vez, trazendo a oralidade do que eu tenho de ferramentas para conseguir elaborar isso na minha contemporaneidade. Então, eu não sei se isso responde à pergunta necessariamente, mas eu acho que é desse caminho aí. Eu faço a utilização dessa ancestralidade, para mim, para poder elaborar quem eu sou e de onde eu vim e o que é direito meu e o que é a minha fé e para onde eu vou. Então, acho que é disso que tem essa idealização. Mas eu acho que é uma pergunta muito pertinente. Eu vou voltar com ela. Eu vou ficar com ela com esse questionamento. Agradeço muito. A Patrícia, né? Ela É, pergunta. às vezes mais importante de sair com respostas é isso, né? Ficar com as perguntas e a mediação. Exatamente. Eu vou ficar com essa pergunta comigo. Eu achei ela muito interessante. Legal. E por último, né, um depoimento, a Patrícia escreve: Eu Uhum. achei o seu Exu lindíssimo, como um ser divino, como orixá. Foi-me dito que as pessoas ao vê-lo ficam com medo. Comigo não aconteceu isso. Mais medo eu tive de 3 sacerdotes em uma pintura que estava ao lado da sua. Ah, a Patrícia é maravilhosa. Mas é isso, eu sempre apesar do espanto como espanto, eu acho que o espanto também é Exu. Exu é todas essas emoções ao encontrar com ele. O encontro com ele pode ter todas essas vertentes. E o espanto não necessariamente ele vem de um lugar ruim. O espanto às vezes é daquele lugar de desconhecimento mesmo, daquela experiência mesmo, do que aquele momento propõe. Eu acho que aquela pintura ela causa um espanto mesmo. O espanto ele é muito abstrato, porque pode ter um espanto de tão lindo que é, e pode ser o espanto da imponência mesmo, do respeito que aquela pintura pede quando você olha para ela. É muito proposital esse espanto. Ele é bem acolhido. Eu fico feliz ao ouvir essa palavra espanto, que é diferente de um distanciamento, por exemplo. Sim. O espanto ele sugere esse lugar do encontro, né? O distanciamento ele fica alheio a isso, né? Gustavo, estamos quase chegando ao fim aqui da nossa conversa. Alguém mais gostaria de pontuar aqui na plateia? Eu tenho mais uma sobre a oralidade que a gente estava conversando, né? Desse entendimento mais amplo também, que parte, né? Uhum, Além da palavra, como eu tinha pontuado, né? Diante disso, né? Desse entendimento da oralidade a partir de outros desdobramentos que não só a fala, uhum, como podemos pensar seu trabalho a partir desse dinamismo das religiões de matriz afro, né? Já que, enfim, uhum, elas têm essa característica da oralidade, né? Não há um livro uhum, sagrado que estabeleça, né? uhum, Então, ela indica esse lugar dinâmico das construções e reconstruções, né? Não à toa que a gente tem uhum, uma diversidade muito múltipla, né? De culturas afro-brasileiras no Brasil, cada uma com a sua característica, né? Esse movimento, assim, como a uhum, gente pode pensar o seu trabalho a partir desse movimento, né? E como você enxerga esse meio de comunicação entre a arte e a religião, né? uhum. Eu acho que eu tenho uma resposta muito longa para isso, que eu vou tentar resumir o máximo que eu posso. O meu encontro com arte, né, primeiro veio da igreja. Eu achava muito interessante. Eu lembro de uma situação muito específica. Minha avó, ela tinha um quadro que era um desenho de Jesus, que virou um oratório para ela. Eu achava muito interessante. Não era o fato que ela estava orando daquela imagem, o espanto, a beleza da imagem. Foi um desenho muito simples.
mas era o fato que ela estava orando para um desenho. Aquilo para mim me encantava muito, de saber que a arte fazia essa conexão. Não tinha elaborado dessa maneira, que era a arte que estava levando ela para aquele lugar. Mas aquela imagem, ela representava uma coisa muito além de uma compreensão humana. Ela era espiritual, ela era divina. Ela era o portal da minha avó de um encontro com fé. Era Jesus ali na frente dela. Então ela precisava ajoelhar naquela pintura, fazer o nome do Pai e orar ali na frente. Eu acho que esse encontro foi o primeiro encontro de arte que eu tive na minha vida, de entender o que que é essa criação de arte num lugar religioso. A minha arte, ela é uma prática de fé. Eu me utilizo das inspirações, obviamente eu me utilizo do panteão de orixás, não necessariamente sobre o candomblé, mas dentro da minha religiosidade, às vezes a minha arte ela vem do lugar de ser o meu terreiro. Criação, para mim, às vezes, é a minha prática de fé, é como eu consigo oferendar, é como é, como consigo colocar minhas práticas, assim, por exemplo, eu estou me falando dessa exposição agora, que eu estou fazendo para a Itália, eu acabei de pintar a minha oferenda. Eu não comprei ela ali no meu ateliê, mas eu passei 2 dias pintando a minha oferenda aqui. E eu oferendei meu tempo para as minhas entidades para que eu pudesse ter essa troca, de poder falar deles e ainda assim poder praticar fé. Então, eu me utilizo da oralidade como uma fonte de inspiração, mas a minha arte é uma nota muito pessoal de fé, é uma prática muito pessoal de como eu elaboro a minha fé. Então, ela é muito confessional dentro disso. E eu acho que, consequentemente, ela acaba contribuindo dentro dessa oralidade também nesse combate a essa imagem, demonização, e a várias outras coisas que é uma consequência muito satisfatória dentro do Brasil e do mundo que a gente vive, principalmente quando eu vou levar meu trabalho para país que não entendem que são os orixás. É interessante porque eu tive uma outra exposição nos anos passados, e quando eu chegava na veganos, ver o trabalho, eles chegavam e perguntavam sobre a realidade deles. Como, por exemplo, um falava que a avó dele tinha um boxe, um instrumento fálico que representa. Eles tinham na frente de casa e demorou muito tempo para ela entender o que que era aquilo. Então, vem esse reencontro também com essa diáspora. Então, é tudo nessa oralidade que consigo levar essa história para todos e utilizando a minha fé, que é tão pessoal, tão confessional, para fazer isso. Maravilha. Temos mais uma perguntinha que surgiu agora no nosso online, do Ilmar Correia Neto. É uma pergunta sobre o futuro do seu trabalho. Pretende manter a excelente representação religiosa? Você falou muito dessa religiosidade, de como ela move, né, o seu trabalho. Ela, enfim, a partir da pergunta, né, ela vai estar sempre ligada nesse lugar. Você busca desprender ela de alguma forma ou ampliar essas intencionalidades para a fé? Eu acho que é interessante porque entra no lugar, essa pergunta ela entra naquilo que eu falei sobre arte para mim ser um lugar religioso. Eu acho que de tudo que eu vou estar falando é político e é sobre fé. Por enquanto, eu ainda me encontro muito na minha religiosidade para poder construir minha narrativa, minhas pesquisas. Isso me move muito como artista e todas as imagens que eu vejo e que eu pretendo criar e que eu escrevo, elas partem desses itanos, elas partem dessas fábulas e partem desses lugares que acabam pegando essa raiz religiosa. Então, eu acho que, por enquanto, nas minhas pesquisas futuras aí, que eu tenho de projeto agora para o futuro, eu acho que ainda continua sendo a minha ferramenta de trabalho, minha fé. E minha fé, por enquanto, está nisso. Então, eu acho que ainda vai continuar por bastante tempo. Eu espero que o Exu esteja do meu lado aí no meu trabalho e quando ele quiser. Então, acho que vai. Tamo junto aí. Bom, vamos finalizar. Queria te agradecer novamente, né, toda a disponibilidade, toda a generosidade também nessa conversa. Vou deixar um tempo para você, se você quiser pontuar alguma outra coisa por fim, fique à vontade.
Eu que agradeço pela disponibilidade de todo mundo e pelo carinho de todo mundo. Quero reprisar a minha solidariedade com todos que estão sendo afetados, de certa forma, pelas tragédias aí no Sul. Estou muito movido com isso, mandando todas as minhas orações e contribuindo da maneira que eu posso. Vamos contribuir da maneira que a gente pode. E e é isso, eu quero agradecer por esse espaço também, pelo carinho de vocês com a obra e pela disponibilidade de todo mundo para falar comigo. Eu tô muito encantado e muito feliz. Eu espero que a minha relação com o Instituto seja longeva e que a gente que essa obra possa acompanhar projetos lindos aí dentro. E é isso, muito agradecido e muito feliz aqui de participar dessa conversa. Obrigado pelo espaço, gente. Obrigado pela sua generosidade também, por partilhar seu conhecimento aqui. Foi muito importante para esse guia. Eu acho que estava comentando outro dia e que os educativos dos museus eles me movem muito porque de certa forma vocês são a minha voz, vocês levam de certa forma nos representam muito bem e de maneira muito cheia de amor, porque trabalhar em educativo eu imagino que não seja a coisa mais fácil do mundo. Então esse carinho, esse amor para poder falar do nosso trabalho é uma representação muito bonita. Eu te agradeço muito por toda a pesquisa e tudo que você desenvolveu para estar aqui partilhando comigo e com todos essa mediação. Obrigado mesmo. Obrigado também. Então encerramos nossa Instituto Conversa com o Gustavo Nazareno. Obrigado, Gustavo, novamente. Espero que a gente possa se reencontrar em outro momento, né? Talvez presencialmente. Sim, espero também. Espero que eu consiga ir aí antes da exposição acabar. Só lembrando que a exposição ela fica até dia 29 de junho, aberta, a exposição etérea, de segunda a sábado, da 1h30 até as 6h30, para quem quiser ver pessoalmente, né, a obra do Gustavo. Obrigado, então. Boa noite, boa sorte nos projetos futuros. Estaremos atentos. Obrigado. Tchau, tchau.